Quando um trabalhador começa a apresentar sinais de ansiedade, relata que está constantemente estressado ou precisa se afastar do trabalho por causa de um burnout, a primeira reação costuma ser muito parecida. A empresa tenta entender o que aconteceu com aquela pessoa. Será que ela estava passando por algum problema? Será que ela não conseguiu lidar com algum tipo de pressão? Será que faltou preparo emocional? Essas perguntas fazem sentido, mas existe uma outra que, na minha opinião, deveria vir antes de todas elas. Será que existe alguma característica da forma como esse trabalho está sendo organizado que também está contribuindo para este cenário? Eu faço essa provocação porque ao longo dos anos, acompanhando empresas de diferentes segmentos, uma coisa ficou muito clara para mim. A maioria das organizações não cria problemas de saúde mental porque elas querem. Não é simples assim. Elas fazem isso porque simplesmente não conseguem enxergar alguns fatores de risco que estão presentes no dia a dia da empresa. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui nesse vídeo. Vamos entender como esses riscos surgem, quais são os sinais que costumam passar despercebidos e por que olhar apenas para o trabalhador pode fazer a empresa deixar de enxergar a verdadeira origem do problema. Será que o problema está mesmo nas pessoas? Se eu perguntasse hoje qual é a principal causa dos problemas de saúde emocional relacionados ao trabalho, é provável que muitas respostas fossem direcionadas à pessoa, ao indivíduo ali. Algumas pessoas diriam que falta inclusive inteligência emocional, outras provavelmente falariam em dificuldade para lidar com pressão. Também é comum ouvir que as novas gerações têm menos tolerância ao estresse ou que determinados profissionais simplesmente não conseguem trabalhar sob cobrança. Esse tipo de explicação parece simples, mas ele tem um problema. Normalmente olha para apenas um lado da história. Quando estudamos a saúde ocupacional e comportamento humano dentro das organizações, a gente percebe que o ambiente de trabalho não é apenas o lugar onde as pessoas executam as suas atividades. Ele influencia diretamente a forma como essas pessoas se sentem, como que essas pessoas tomam decisões, como que elas lidam com as exigências da rotina. E é claro que cada pessoa reage de uma maneira diferente. Dois profissionais podem enfrentar a mesma situação e responder de formas diferentes. Isso faz parte da individualidade humana de cada um, Mas reconhecer essa diferença também não significa ignorar o papel da organização. Então vamos pensar em uma equipe que trabalha durante meses com metas pouco realistas, mudanças constantes de prioridade, jornadas prolongadas e uma comunicação confusa, digamos assim. Talvez essa pessoa consiga suportar esse contexto por mais tempo do que outra, mas isso não muda um fato que é muito importante. Qual que é? O ambiente continua sendo desfavorável para ambas, É por isso que hoje, quando a gente fala em saúde mental no trabalho, a discussão ela vai muito além ali da resiliência individual. Ela passa necessariamente pela forma como o trabalho é planejado, organizado e gerenciado. Essa mudança de olhar não aconteceu por acaso. Ela foi construída ao longo dos últimos anos por meio de pesquisas e evidências científicas que demonstraram que determinados fatores presentes no ambiente organizacional, eles aumentam significativamente o risco de sofrimento psicológico. Isso deixou de ser apenas também uma preocupação de especialistas. Vamos lá, vamos para um dado então. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproximadamente 15% dos adultos em idade de trabalhar convivem com algum tipo de transtorno mental. E a depressão e a ansiedade são responsáveis também pela perda de 12 bilhões de dias de trabalho todos os anos, o que gera também um impacto estimado em mais de 1 trilhão em perda de produtividade no mundo. Quando nós observamos esses números, que são números inclusive muito consideráveis, fica evidente que a saúde mental deixou de ser apenas um tema relacionado ao bem-estar das pessoas. Por quê? Porque hoje ela também faz parte da estratégia das organizações, consegue entender? Afinal, quando o ambiente favorece o adoecimento, os impactos aparecem na produtividade, Eles aparecem ali no absenteísmo, no turnover, que vai sempre aumentar,
na retenção de talentos e até mesmo na sustentabilidade do negócio. Talvez a grande mudança que precisamos fazer seja justamente essa, né? Parar de perguntar apenas o que aconteceu com aquele trabalhador em específico e começar a perguntar o que existe na forma como o trabalho está sendo organizado que pode estar também contribuindo para esse resultado. Essa segunda pergunta, por exemplo, ela costuma abrir caminhos que são muito mais importantes. Como uma empresa pode estar criando esse cenário sem mesmo perceber? Existe uma característica que é muito interessante quando a gente está falando sobre riscos psicossociais. Qual que é? É que eles raramente aparecem de forma totalmente explícita, né? Quando uma empresa identifica um piso escorregadio, uma instalação elétrica inadequada ou uma máquina sem proteção, normalmente ninguém tem dificuldade para reconhecer que existe um risco. O problema está ali, visível, e a tendência natural é corrigi-lo. Com os riscos psicossociais, acontece exatamente o contrário. O que é? Eles não ficam aparentes, né? Eles estão na maneira como o trabalho acontece diariamente. Eles estão na forma como as metas são definidas, eles estão na maneira como a liderança distribui as demandas, na clareza ou na falta da clareza também sobre o papel de cada pessoa, no grau de autonomia que os profissionais têm para realizar suas atividades, na qualidade da comunicação, né? Na previsibilidade das mudanças também, na forma como os conflitos são administrados e até mesmo na percepção de justiça que existe dentro da organização. E é justamente por isso que eles costumam passar despercebidos, entende? A empresa, ela vai olhar para o ambiente e pensar assim: ah, tá tudo funcionando. As pessoas estão trabalhando, né? As entregas estão ali acontecendo de forma normal, os resultados eles estão aparecendo. Só que, enquanto isso, alguns sinais começam a surgir de forma muito discreta. A equipe passa a demonstrar um nível maior de desgaste do que anteriormente, né? Os conflitos tendem a aumentar também, as pessoas parecem menos engajadas, começam a surgir afastamentos pontuais aqui e ali, né? Profissionais experientes pedem desligamento sem uma explicação que seja tão clara ou tão convincente. E normalmente esses acontecimentos são analisados de maneira isolada. Um gestor, ele acredita que aquele trabalhador pediu demissão por quê? Porque recebeu uma proposta melhor, né? Outro gestor pode entender que o afastamento também foi uma consequência de um problema pessoal. O RH pode interpretar determinado conflito como uma dificuldade de relacionamento entre duas pessoas. Tudo isso pode até fazer sentido individualmente, mas existe uma pergunta que quase nunca é feita. E se esses acontecimentos não forem episódios isolados? E se todos eles estiverem apontando para um mesmo problema de origem? Essa é uma mudança muito importante na forma de olhar para a gestão de pessoas. Porque as empresas mais experientes de hoje, elas deixam de analisar apenas os acontecimentos individuais ali e elas começam a procurar quais que são os padrões, né? Então, quando vários profissionais diferentes começam a apresentar sinais semelhantes, talvez o problema não esteja ali, de fato, nas pessoas, né? Talvez exista alguma característica do ambiente organizacional que esteja favorecendo exatamente aquele tipo de resultado. E é nesse momento também que a conversa deixa de ser apenas sobre a saúde mental, concorda? Ela passa a ser uma conversa também sobre a gestão ali da empresa, sobre a liderança, sobre a forma como a organização ela vai estruturar o trabalho, né? E quais são os primeiros sinais de que a organização do trabalho pode estar adoecendo as pessoas? Se existe uma coisa que eu aprendi trabalhando, né, com empresas, é que esse tipo de problema dificilmente vai aparecer de uma hora para outra. É muito difícil, é muito raro que uma organização acorde em uma segunda-feira e descubra que de repente existe um problema de saúde mental instalado. O que normalmente vai acontecer é o quê? Um processo mais lento, um processo mais silencioso, e é justamente por isso também que ele é mais perigoso, né? Os sinais vão aparecendo aos poucos, mas como eles fazem parte ali da rotina, eles acabam sendo tratados como algo que é normal. E esse talvez seja o maior risco, né, de todos. Porque nós, né, que somos seres humanos, a gente tem uma facilidade enorme de nos adaptarmos às situações, né? Inclusive
a situações ruins. Então, uma equipe que trabalha constantemente sobrecarregada, por exemplo, pode chegar a acreditar que aquele é simplesmente o jeito daquela empresa, a cultura da empresa é aquela e pronto. O problema é que existe uma diferença muito grande entre passar por um período de maior demanda e viver permanentemente em estado de urgência. Toda empresa enfrenta momentos mais intensos, isso é normal, né? Um projeto que é muito importante, uma implementação, uma entrega para um cliente estratégico, isso faz parte da realidade dos negócios. Mas quando todas as semanas parece uma corrida contra o tempo, quando tudo é urgente, né? Quando ninguém consegue terminar uma atividade antes de começar outra, esse ritmo deixa de ser uma exceção e passa a fazer parte de uma cultura. E aí começam a aparecer as consequências, né? O corpo vai perceber isso, o cérebro percebe isso também. As pessoas começam a trabalhar no chamado modo de sobrevivência, fazem o que precisam fazer, entregam o que precisam ali entregar, mas elas vivem com aquela sensação de que nunca conseguem sair do lugar, de que nunca conseguem fazer o suficiente. É como correr mesmo em uma esteira, né? Você vai se esforçar ali o tempo todo, mas parece que nunca chega a lugar nenhum, nunca chega no destino. Então, outro sinal também que merece muita atenção é a falta de autonomia ali também. Eu costumo dizer que autonomia, ela não significa fazer o que você quiser, ela significa dar espaço para utilizar a própria capacidade técnica na execução do trabalho. Então, vamos imaginar assim, imagina contratar um profissional experiente, alguém que estudou ali, alguém que desenvolveu, alguém que conhece bem a sua área e colocá-lo em um ambiente onde absolutamente tudo depende de autorização. Cada decisão precisa ser validada. Cada pequena mudança precisa passar por vários níveis de aprovação e qualquer iniciativa é recebida com desconfiança. Com o tempo, esse profissional ele deixa de contribuir. Não porque ele perdeu ali a sua competência, a sua capacidade técnica. Não, mas porque ele aprendeu que pensar não faz diferença nenhuma. Basta executar. Então, esse tipo de ambiente costuma gerar frustração, né? Costuma gerar um desengajamento e uma sensação constante ali também de impotência. Existe ainda um terceiro aspecto que, na minha opinião também, aparece com muita frequência dentro das organizações. Qual que é? A falta de clareza. Pode parecer só um detalhe, mas poucas coisas geram tanto desgaste dentro de uma empresa quanto trabalhar sem saber exatamente o que estão esperando de você, né? Quais que são as prioridades, o que realmente precisa ser entregue primeiro, né? Como que o meu desempenho será avaliado aqui, né? Quem que toma determinada decisão? Quando essas respostas elas não estão claras, o trabalhador passa a executar o seu trabalho tentando adivinhar quais são as expectativas. E trabalhar tentando adivinhar o tempo todo é extremamente desgastante. Isso vai criar o quê? Vai criar uma tensão permanente, né? Porque qualquer decisão parece ser muito arriscada. E existe também uma questão que merece um cuidado especial, que é a liderança. Sempre que falamos sobre esse assunto, existe uma tendência também de imaginar líderes autoritários ou então ambientes que são claramente tóxicos. Mas não é isso, né? Sinceramente, na maior parte das empresas que conheço, esse não é o problema central, não mesmo, né? O que eu vejo acontecer com muito mais frequência, na verdade, são excelentes profissionais técnicos que foram ali promovidos para cargos de liderança sem receber qualquer tipo de preparação para liderar pessoas. São pessoas competentes, claro, comprometidas, que entregavam bastante, né, enquanto técnicas ali, resultados na função anterior, mas que agora elas precisam conduzir equipes, né? Elas precisam administrar conflitos, elas precisam oferecer feedback, elas precisam lidar com emoções e tomar decisões também que afetam outras pessoas. E ninguém ensinou isso para elas, né? Então qual que vai ser o resultado? O resultado é que muitas vezes, sem perceber, acabam criando um ambiente de insegurança. As mudanças são comunicadas de última hora, as prioridades mudam constantemente, os feedbacks acontecem apenas quando existe algum problema e aí a equipe também passa a trabalhar tentando antecipar aquilo que o gestor espera. Perceba que em nenhum momento eu estou falando aqui de uma má intenção, eu estou falando de processos organizacionais.
E essa diferença é importante porque muda completamente a forma de resolver o problema. Se esses sinais são tão sutis, como a empresa pode identificá-los antes que seja tarde? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todo esse vídeo. Por que reconhecer que esses fatores existem é apenas o primeiro passo? O verdadeiro desafio é conseguir identificá-los antes que eles apareçam em indicadores como afastamento, como absenteísmo, turnover ou queda de produtividade. E aqui existe uma armadilha que é muito comum também. Muitas empresas acreditam que conseguem fazer isso apenas conversando com os trabalhadores ou aplicando ali uma pesquisa de clima uma vez ao ano, né? Essas iniciativas, elas têm sim o seu valor, não estou tirando, esse não é o foco aqui da questão, mas nem sempre elas são suficientes para compreender a complexidade dos riscos psicossociais. Então imagine um médico tentando ali fazer um diagnóstico apenas perguntando ao paciente se ele está bem, né? Algumas informações certamente apareceram, mas dificilmente também elas seriam suficientes para compreender tudo que está acontecendo. Então, na gestão de pessoas, acontece também algo parecido com isso que eu estou falando agora, né? Quando a gente quer compreender fatores que influenciam a saúde mental no trabalho, a gente precisa também ter uma avaliação estruturada, uma avaliação que seja baseada em evidências, uma avaliação que permita identificar padrões e não apenas opiniões. Foi exatamente por causa dessa necessidade que hoje a gente tem também o inventário psicossocial na Mapa HDS. E eu faço questão de explicar isso porque muitas pessoas imaginam que se trata ali apenas de mais um questionário isolado. E não é, nada disso. O inventário psicossocial da Mapa HDS, ele foi desenvolvido para oferecer uma visão muito mais ampla da realidade organizacional. Tá? Então, em vez de olhar apenas para os sintomas ou percepções isoladas, ele vai conseguir reunir informações para a empresa que vão permitir compreender como que diferentes fatores do ambiente de trabalho estão influenciando a experiência dos trabalhadores. Hoje ele avalia 32 dimensões que são organizadas em escalas que analisam aspectos relacionados à organização do trabalho, as relações ali socioprofissionais, a atuação da liderança, as exigências da atividade, ao reconhecimento, a autonomia também, ao suporte organizacional, além de indicadores ligados ao estresse ocupacional, ao bem-estar e ao sofrimento psicológico. O mais interessante de tudo é que essas informações elas deixam de ser apenas relatos individuais e passam a formar um diagnóstico mesmo, né? Um diagnóstico organizacional. Ou seja, a empresa deixa de tomar decisões que são baseadas em percepção e começa a trabalhar com dados, com evidências. E essa, na minha opinião, é uma das maiores evoluções da gestão de pessoa nos últimos anos. Porque cuidar da saúde mental não significa apenas agir quando alguém já adoeceu. Significa criar condições para identificar riscos antes que eles produzam consequências. O que tudo isso significa para quem lidera uma empresa? Até aqui, nós falamos bastante sobre o trabalhador, mas eu gostaria de fazer uma mudança de perspectiva agora e conversar com quem ocupa uma posição de liderança, seja no RH, seja na área de SST ou mesmo na diretoria da empresa. Quando a gente fala em saúde mental, ainda existe uma tendência de enxergar esse tema como uma responsabilidade exclusiva do RH, não é assim? Como se fosse uma pauta relacionada apenas ao cuidado com as pessoas ou com as ações de qualidade de vida. Mas a realidade é que os impactos de um ambiente de trabalho adoecido aparecem justamente nos indicadores que a diretoria acompanha todos os meses. Eles vão aparecer quando aumenta o turnover e quando a empresa vai precisar contratar novamente para a mesma posição. Aparecem quando o absenteísmo cresce e as equipes começam a trabalhar desfalcadas, aparecem quando os afastamentos se tornam mais frequentes, quando a produtividade diminui, quando os conflitos aumentam ou quando os profissionais talentosos decidem deixar a organização. É por isso que eu costumo dizer também que a saúde mental deixou de ser apenas um tema de bem-estar. Hoje ela também é um tema de gestão, sim, de produtividade e de sustentabilidade do negócio. E existe um aspecto que ganhou ainda mais relevância nos últimos anos. Com as atualizações da NR01
e a inclusão dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos, as empresas passaram a ser chamadas a olhar para esse assunto de forma muito mais estruturada. Isso significa que já não basta apenas demonstrar boa intenção ou promover ações pontuais. Cada vez mais será necessário mostrar que existe um processo de identificação, de avaliação, de monitoramento e gerenciamento desses riscos psicossociais. E é justamente aí que muitas organizações percebem também que ainda trabalham muito com percepção e muito pouco com evidências e muito pouco com dados. Como deixar de agir apenas quando o problema já apareceu? Talvez essa seja a principal reflexão que eu gostaria de deixar para você aí que está assistindo esse vídeo. Quando uma empresa espera o aumento dos afastamentos para começar a agir, ela já está lidando com as consequências. Isso é fato. Quando ela espera o turnover crescer para investigar o ambiente de trabalho, ela também está olhando para um problema que já aconteceu. Quando ela percebe que perdeu profissionais importantes e só então decide entender o que está acontecendo, novamente, ela está atuando de forma reativa e não de forma preventiva. Então, qual que é o grande desafio da gestão? É justamente inverter essa lógica. Então, em vez de esperar que os indicadores mostrem que existe um problema, é começar a monitorar os fatores que podem produzir esse problema. É exatamente isso que fazemos quando falamos em gestão de riscos psicossociais. Nós deixamos de olhar apenas para aquilo que já aconteceu e passamos a observar os elementos que podem aumentar a probabilidade de adoecimento dentro da organização. E quando esses fatores eles são ali identificados de forma precoce, a empresa consegue construir planos de ação que são muito mais efetivos e assertivos. Talvez seja necessário desenvolver ali determinadas lideranças, talvez seja preciso também rever alguns processos de trabalho, talvez a distribuição também das demandas precise ser, de certa forma, reorganizada ali, talvez algumas equipes também necessitem de um suporte diferente, mas perceba que nenhuma dessas decisões que eu falei agora seria possível apenas observando indicadores como o absenteísmo ou como o turnover, Esses indicadores, eles mostram que existe um problema, mas eles não explicam ali por que esse problema aconteceu, por que esse problema surgiu. É justamente por isso que diagnósticos estruturados se tornam tão importantes. Eles permitem sair do campo da hipótese e entrar no campo das evidências. E quando falamos em pessoas, essa mudança também faz toda a diferença. Então eu gostaria de terminar esse vídeo deixando aí com você que me acompanhou até aqui uma reflexão. Sempre que um trabalhador adoece, a pergunta mais comum costuma ser: o que aconteceu com essa pessoa? Ok? Mas talvez exista uma pergunta que seja ainda mais importante. O que aconteceu com o ambiente de trabalho para que esse adoecimento se tornasse possível? Essa pergunta, ela muda completamente a forma como nós enxergamos a saúde mental dentro das organizações, porque ela nos convida a olhar não apenas para o indivíduo, mas a olhar de forma mais ampla também para todos os processos, para a liderança, para a organização em si do trabalho e para todos também aqueles fatores que muitas vezes eles permanecem invisíveis no dia a dia, Então as empresas não precisam esperar que os problemas de fato apareçam para começar a agir diante deles, Hoje, por exemplo, já existem ferramentas como o inventário psicossocial que são capazes de identificar esses fatores de forma muito mais estruturada, sem achismo, com evidências, permitindo que essas decisões elas sejam tomadas com base em dados e não apenas com base em percepções isoladas. Permitindo que as decisões sejam tomadas com base em dados e não apenas na percepção de gestores ou em acontecimentos isolados. Na Mapa HDS, nós acreditamos exatamente nisso.
As melhores decisões sobre pessoas acontecem quando deixam de ser baseadas em achismos e passam a ser baseadas em evidências. Isso é muito claro para a gente. E é essa a proposta do nosso inventário psicossocial. É ajudar as organizações a compreenderem o ambiente de trabalho de forma muito mais profunda, identificando riscos antes que eles se transformem em afastamentos, perda de talentos ou impactos para o próprio negócio. Então, se esse conteúdo ele fez sentido para você, compartilhe com outros profissionais de RH, gestores e líderes. Eu tenho certeza de que essa é uma conversa que precisa acontecer cada vez mais dentro das empresas. E se você quer continuar acompanhando conteúdo sobre comportamento humano, riscos psicossociais, saúde mental no trabalho e gestão baseada em evidências, aproveite para se inscrever nesse canal. Nos vemos no próximo vídeo.